Atenção, começa agora o campeão de audiência no horário. Balanço Geral Marajó, com Marlon Nascimento. Frente a frente com o povo, agora, na Marajó TV. Olá, meu querido povo do Marajó, começando mais uma edição do Balanço Geral para deixar você muito bem informado. E, gente, na edição de hoje do Balanço Geral, que a gente tem de notícia forte, informação importante para você de casa. Já começo com um incêndio que aconteceu agora há pouco. As imagens, a gente chegou em primeira mão, em cima do lance, nesse local, enquanto o incêndio estava acontecendo na orla da cidade de Breves. A gente até chama a atenção da nossa população, porque nesse caso, segundo as testemunhas, o incêndio aconteceu em razão de um botijão de gás que acabou incandescendo aí. Ele era interligado 3 botijões em uma mesma mangueira, e essa mangueira deu problema e acabou gerando todo um incêndio neste estabelecimento, que era um local que vendia bolo ali na orla da cidade de Breves. A gente está acompanhando essa situação lamentável, preocupante, mas a gente vai te trazer em cima do lance todos os detalhes deste incêndio que aconteceu agora há pouco na orla da cidade de Breves. Mas antes disso, eu vou até mudar de assunto. Eu quero convidar você que é servidor da educação do município de Breves. Você que tinha direito a receber um recurso montante do precatório, que é aquele dinheiro destinado para os profissionais de educação, por conta de uma falta de um repasse do Fundef, que é o atual Fundeb, que o governo municipal em 2005 entrou com uma ação judicial, ganhou essa ação. Os servidores tinham um direito aí, na época, quando a justiça deu ganho de causa para a prefeitura, no valor de mais de 297 milhões. Só que aí a gente procurou um escritório de advocacia, nós também procuramos um vereador, para que a gente pudesse fazer um estudo mais detalhado, até para esclarecer a população a respeito disso. E aí a gente descobriu que este valor, na verdade, é apenas o valor líquido da época, e que em cima desse valor tem os juros, que deixaria esse montante aí com o valor superior a 540 milhões de reais. Só lembrando que este valor, o prefeito municipal de Breves abriu mão de um dinheiro do servidor, de um dinheiro que iria para a infraestrutura das escolas, com o único intuito de receber de forma imediata o valor para, entre aspas, aplicar na educação de forma imediata. Que a ação poderia se prolongar por mais meses ou até anos, mas o valor seria corrigido conforme a inflação. E assim o servidor da educação teria um direito como se fosse uma poupança. Nós estamos falando de profissionais da educação que iriam receber 100 mil reais, 200 mil reais, dependendo do período que tenha trabalhado. E agora o prefeito simplesmente decidiu abrir mão de 540 milhões para aceitar 115 milhões. É um cálculo assim. Esse professor de matemática do nosso prefeito tem que voltar para a sala de aula, né? Tu abrir mão de 540 milhões de reais com o único intuito de receber logo o dinheiro, porque esse valor poderia cair na mão de um outro gestor, de repente alguém mais comprometido com o próprio servidor, né? Alguém que tivesse decidido de fato a brigar pelo valor na íntegra para garantir um valor maior para os profissionais de educação. A gente vai trazer uma matéria explicando tudo isso em detalhes, então eu convido você que é servidor
da educação. Você que é filho, que é pai, que é amigo, avisa ele, manda aquela mensagem no WhatsApp para ele sintonizar na Marajó TV, canal 27.1, que a gente vai trazer detalhes na edição de hoje do Balanço Geral para você estar bem informado, tá bom? A gente começa oficialmente essa edição trazendo informações do esporte, porque o Paysandu vai jogar hoje. A partir das 9 horas da noite tem um confronto aí pela Copa do Brasil. Os detalhes você confere agora. É a 27ª participação do Paysandu na competição mais democrática do país. Os bicolores podem receber uma cota inédita se chegarem à segunda fase. Só pela participação nessa primeira fase, o Papão já embolsou mais de R$1.300.000. Agora, os bicolores buscam a classificação para a etapa seguinte, o que garantiria a quantia de mais de R$1.470.000 para o clube, valor que, somado ao da primeira fase, daria R$2.780.000 em cotas. Para conseguir esse feito, o Papão vai contar com a experiência do meia Robinho. Ele já participou 15 vezes do torneio nacional, conquistando 3 títulos em 4 finais disputadas. Eu falo brincando assim, né, porque eu sei da dificuldade que é ganhar, mas se você for ver o número de 15 e 3, assim, eu joguei muitos times grandes aí que estavam sempre chegando. Fico feliz de ter conquistado aí 3 títulos, ter chegado em algumas semifinais. É uma competição que eu amo disputar, gosto muito. E Deus me abençoe com esses títulos. Robinho vê essa competição como a mais charmosa do Brasil e que se diferencia das outras por um detalhe interessante. E eu acho que o que faz a diferença toda é o mata-mata, né? Eu acho que todo mundo gosta de ver o mata-mata. Claro que o Brasileirão é muito bom de jogar, é muito legal, só que é pontos corridos, muitos jogos. Essa não é mata-mata, eu acho que o torcedor se emociona mais, o jogador fica mais motivado. Não sei como te falar isso, mas eu acho que ela é mais charmosa por causa disso. O Papão precisa ao menos de um empate com o de Paraná para seguir na competição. E o experiente Robinho fala como o time deve se comportar para não ser surpreendido. Primeiramente, respeitar muito os de Paraná. A gente sabe, a gente viu aí semana passada aí as surpresas da Copa do Brasil. Todo ano tem esse tipo de surpresa. A gente está cansado de ver isso aí. A gente não pode vacilar, a gente tem que impor sim o nosso estilo de jogo, impor o nosso ritmo, impor sim a força da nossa camisa. A gente sabe que é muito pesado. Foi montado um elenco para esse tipo de competição também. Então a gente tem que respeitar, mas tem que fazer o nosso jogo. Para esse jogo, o técnico Hélio dos Anjos vai ter 7 desfalques. Os zagueiros Nailor e Luan Freitas, os meio-campistas Biel, Netinho e os atacantes Leandro, Edinho e Roger. O adversário de quem avançar nesse confronto vai ser o Juventude do Rio Grande do Sul, que avançou após eliminar o Iguatu. De Paraná e Paysandu se enfrentam pela vaga na segunda fase lá no estádio Biancão, no interior de Rondônia, a partir das 9h30 da noite. Aí as informações do Paysandu nesse confronto da Copa do Brasil. A gente vai acompanhar a partida e trazer todos os detalhes aqui dentro da programação do Balanço Geral Marajó. Agora eu vou falar do Clube do Remo, que após um empate, teve uma reviravolta, mesmo jogando em casa, acabou empatando e o técnico acabou perdendo emprego. Lembrando que ele já tinha sido segurado pela direção do clube em outro momento, mas agora o resultado acabou fazendo com que o técnico do Clube do Remo fosse demitido. Agora, os melhores momentos dessa partida, bem como algumas informações a respeito desse jogo. Sem o goleiro Vinícius em campo, o Remo foi em busca da sua segunda vitória seguida no campeonato, dessa vez contra o São Francisco, em jogo atrasado da 6ª rodada. Mas foi o time santareno que começou dando as cartas nesse chute de longe do Negueba, que Marcelo Rangel só acompanhou. A resposta azulina veio com o Felipinho. O garoto recebeu a bola dentro da área do São Francisco e chutou em cima do goleiro Gustavo Chaves. Em outro bom ataque remista, Marco Antônio invadiu a área e cruzou para Ribamar, que finalizou mal, cabeceando por cima da meta. O zagueiro Líger também arriscou de longe, tentando fazer o primeiro do Leão Azul. A bola passou perto da trave do São Francisco. Estava fácil chegar à defesa adversária e o lateral Thales também deu uma de atacante, mas o chute foi para o alto e saiu pela linha de fundo. Quando o São Francisco tentava chegar ao gol do Remo, abria espaço para o contra-ataque. Ribamar apostou corrida com o zagueiro Bruno Costa, que a tempo conseguiu fazer a proteção, permitindo a defesa do goleiro do Leão Azul santareno.
O Remo era todo pressão. Henrique Vigia, que fez o segundo azulino contra o Águia, quase deixou dele de novo. No momento em que os donos da casa eram melhores em campo, veio a surpresa. Eram 27 minutos de jogo e após 3 finalizações, Edgo briga pela bola no rebote, ajeita num toque sutil e manda de voleio para o fundo da rede do Marcelo Rangel. 1-0 São Francisco em pleno Baenão. A resposta veio em seguida, aos 31. O Remo pediu pênalti em cima do lateral Natan. O árbitro entendeu como jogada normal, para desespero da comissão técnica, que naquele momento sentia a pressão subir ainda mais. De tanto insistir, o Leão chegou ao empate. Marco Antônio cruzou na área do São Francisco. Ícaro pegou de primeira, sem chances para o goleiro Gustavo Chaves. Tudo igual no marcador. Na saída para o intervalo, o time da casa foi vaiado. Só uma vitória poderia mudar a história do jogo naquele momento. Na segunda etapa, o Remo voltou com a mesma pegada, mas errando muito nas finalizações. E a partida acabou mesmo empatada em 1-1. O placar resultou na demissão do técnico Ricardo Catalá. Coube ao executivo de futebol do Remo, Sérgio Papelin, fazer esse anúncio. Infelizmente, vamos ter que interromper o trabalho com o Ricardo. Já conversei com ele ali, já expliquei. Agora é tratar da parte burocrática, como é que vamos fazer. Mas a gente tem que traçar o perfil do treinador que nós queremos. Qual o modelo que a gente quer para o treinador que chegue aqui, entendeu? Porque o Remo é um clube grande, clube de tradição. Que treinador que jogue na retranca aqui no Remo, com certeza não vai se criar. Remo e São Francisco entram em campo novamente nesse domingo, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paraense. O Leão da capital encara o Bragantino, lá no estádio Diogão, em Bragança, às 3h30 da tarde. No mesmo horário, o Leão Santareno enfrenta o Canaã, no estádio do Souza, aqui em Belém. Tá aí as informações do Clube do Remo pelo Campeonato Paraense de Futebol. A gente continua acompanhando, aguardando aí a direção do clube anunciar oficialmente o novo técnico, bem como eventuais reforços que o time possa contratar ainda para as competições que estão fazendo parte. Mandar um abraço aqui, pessoal que está me acompanhando, bairro Centro, Cidade Nova, Aeroporto. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Continue interagindo com a gente, fazendo parte da nossa programação através das redes sociais, também através do nosso canal no YouTube do Grupo Marajó. É um novo canal, tá bom? Procure lá no YouTube, coloque lá Balanço Geral Marajó e você vai conferir também através do YouTube. Lá no meu Instagram você manda mensagem, faz a sua denúncia e interage junto com a gente através do Instagram. Lá no direct você manda a sua mensagem e participa também aqui dentro da nossa programação. Bora mudar de assunto? Deixa eu trazer o nosso giro de notícias com as principais informações da região marajoara. Inscrições para o concurso da Caixa com prova e vagas no Marajó abrem hoje, quinta-feira. As inscrições para o concurso da Caixa Econômica Federal, que terá provas aqui na Ilha do Marajó, serão abertas hoje, quinta-feira, dia 29 de fevereiro, e seguirão até às 16 horas do dia 25 de março. Os interessados devem acessar o site da banca SES Gran Rio para fazer o cadastro e o pagamento das taxas de inscrição, que custa R$ 50 para o nível médio e R$ 65 para o nível superior. As provas serão aplicadas no dia 26 de maio. Luz para Todos beneficiará 70 mil domicílios aqui na Ilha do Marajó. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, assinou hoje, quinta-feira, dia 29, aqui no município de Breves, novos contratos para o programa Luz para Todos, com investimento de 2,6 bilhões de reais para atender cerca de 70 mil domicílios na área urbana e na zona rural, incluindo regiões remotas. Com o orçamento aprovado para 2024, a meta do governo federal é beneficiar até 500 mil famílias com energia elétrica até 2026, em especial na região norte, em áreas mais isoladas, nos estados que compõem a Amazônia Legal.
Dupla se aproxima em moto e executa jovem com tiros de pistola aqui na Ilha do Marajó. Um jovem de 24 anos, identificado como Missalon Rodrigues Xavier, foi executado a tiros de pistola 9mm na noite de ontem, dia 28, aqui em Breves, no arquipélago do Marajó. O crime chamou a atenção de moradores que se aglomeraram em frente ao local. A Polícia Militar fez a preservação do local do crime e a Polícia Civil iniciou as investigações para descobrir os autores e a motivação para a execução. Segundo informações preliminares repassadas pelo responsável do 12º Comando de Policiamento Regional do Marajó Ocidental, Coronel Márcio Abud, existem 2 suspeitos ainda não identificados de terem cometido o crime. Aí o nosso giro de notícias com as principais informações aqui do Marajó. Obrigado, Rodrigo Souza. A gente continua acompanhando aqui, trazendo todos os detalhes. A nossa equipe está acompanhando agora, nesse momento, uma programação do Luz para Todos. Está acontecendo no ginásio da Escola Miguel Bittar. Daqui a pouquinho a gente traz a matéria para você. Enquanto isso, trazer um super recado do Frigos Santos. Olha só. Sábado e domingo tem super promoção lá no Frigos Santos. Oferta para você que acompanha o Balanço Geral. Picanha, olha só. R$ 38,99 o quilo. Tem alcatra R$ 34,95. Colchão mole normal R$ 33,80. Além disso, você tem agulha R$ 16,90. Tem o chambari para fazer aquele caldo, né? R$ 19,99. Tem a bisteca também R$ 28,50. E tem várias outras ofertas. É a oferta especial de sábado e domingo do Frigos Santos. É a carne mais barata da cidade. Meu amigo Lenilson disse que ele cobre qualquer oferta da cidade no sábado e no domingo para que você possa ter o seu churrasco com a família, com os amigos e aproveitar o seu final de semana em grande estilo. O Frigos Santos está localizado na Avenida Rio Branco, bairro Centro, na frente da Escola Miguel Bittar. Facinho de você encontrar, tá bom? Olha só, a gente começa a partir de hoje um novo quadro que traz aí um pouquinho de uma conversa, um diálogo, um papo cristão, justamente conversando e dialogando a respeito de exemplos de fé e, é claro, testemunhos de vida. Veja só, Rodrigo Souza apresenta pra gente. Papo Cristão. Fala pessoal, nesse exato momento a gente começa o Papo Cristão. Eu tô aqui do meu lado com o Marcos Paulo, um grande evangelista, né? Um pregoeiro da palavra de Deus, assim dizem os grandes pregadores, né? Marcos Paulo, primeiramente, seja muito bem-vindo aqui no quadro Papo Cristão. Rodrigo, para mim é um prazer, a todos os telespectadores e ouvintes aí, um prazer muito grande estar aqui compartilhando um pouco das Sagradas Escrituras, que é um livro pelo qual eu sou apaixonado. Ela é o nosso alimento, né? O alimento diário, né? É luz para os nossos caminhos, né? Lâmpada para os nossos pés, disse o salmista. Então, para mim, conversar sobre ela, responder as perguntas de vocês aí, para mim é um prazer muito grande. E a gente vai tentar ser o mais objetivo e claro possível, sem fazer rodeios, tocando em alguns assuntos que talvez vocês vão trazer para a gente um pouco espinhosos, mas a gente quer trazer não a nossa opinião, mas aquilo que a palavra de Deus diz sobre o que vocês têm de dúvida aí. Uma outra pontuação muito importante, né, Marcos Paulo, que a gente tem que fazer sobre a palavra de Deus, que ela, sem dúvida nenhuma, é a água que a gente nunca mais vai ter sede, né? É, a mulher samaritana, né? Disse o Jesus falando para ela, né? Olha, se você tomar da água que eu te der, você jamais terá sede. Mas como se você não tem um balde? Então, o problema da mulher é que ela estava pensando no momento físico, em uma sede material. Mas o alimento que é a palavra de Deus, ela é um alimento espiritual. Essa sede que Cristo mata é aqui na alma, aquele vazio que a gente sente, aquele momento que a gente está sem fé, cabisbaixo. Ele vem nos nutrir dessa esperança de que, no fim, tudo vai dar certo, porque Ele está no controle de tudo. A gente vai fazer o seguinte, vamos aqui para as ruas da cidade de Breves, vamos tirar aqui algumas dúvidas dos nossos queridos brevenses. Coloca a primeira pergunta na tela aí. Marcos Paulo, por que os jovens estão tão incrédulos na palavra de Deus nos dias atuais? Bom, obrigado, Renan, pela pergunta. A gente vê na palavra de Deus, inclusive aqui no livro de Romanos, capítulo 10. Você pode abrir sua Bíblia, por gentileza, Romanos, capítulo 10, o versículo 14, diz assim: pois como invocarão aqueles de quem não creram? E como crerão naqueles que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Verso 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos dos pés dos que já anunciam a palavra de Deus e as suas
boas novas. Verso 16, mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? E o 17 responde, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu acho que o problema principal que o nosso colega traz, que o nosso ouvinte traz, porque a falta de fé. E toda a falta de fé, a falta de crença, ela vem de ausência do entendimento da palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia é clara ao dizer que a fé, ela vem pelo ouvir. É por aqui que começa a fé. Mas não é ouvir um vídeo de autoajuda, não é ouvir os nossos grandes mestres da oratória, não. É ouvir a palavra de Deus, na sua essência, na sua completude. Então, quando você prega, quando você expõe, quando você explica a palavra de Deus, a fé, ela vem no nosso coração. Porque desde o livro de Gênesis, desde a criação do mundo e do universo, Deus está mostrando o seu poderio e a sua grandeza. E quando eu acredito nesse Deus poderoso, quando eu acredito que esse Deus que fez tudo e está no controle de tudo, Ele governa tudo, isso me traz fé nesse Deus. Mas se eu não conheço Deus, se eu não me aprofundo sobre as suas grandezas, eu tenho dificuldade de acreditar. É como um exemplo, Rodrigo, tu pega e diz assim, Marcos, eu tenho um produto muito bom, tu tem que dar R$100 aqui nesse produto. Eu digo, tá, Rodrigo, me mostra o produto. Não, Marcos, acredita na minha palavra. E aí tu não me mostra o produto, e tu quer que eu coloque o meu dinheiro acreditando que esse produto é bom, mas tu não me mostra. Mas espera aí, não tem um test drive, né? A mesma coisa, para crer em Deus, você precisa se aprofundar. E aí quando você se aprofunda, você percebe que a fé, ela vem naturalmente. O Espírito Santo produz isso na gente. Quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente tem fé, mais a gente crê. Então eu acho que a resposta do nosso querido ouvinte, espectador, é que por que da falta de fé? Porque as pessoas estão muito distantes de Deus e da sua palavra. No momento que nós nos aproximamos, no momento que os pregadores anunciarem nas redes sociais, em todos os lugares, e as pessoas entenderem a grandeza de Deus, eu tenho certeza que a fé vai surgir e aí essa descrença vai desaparecer. Você tem fé em Deus? Graças a Deus, sim. Amém. Vamos aqui agora para a próxima pergunta. Marcos Paulo, por favor, me tire essa dúvida. O que você acha aí dos videntes, dos adivinhas? Me fala mais sobre esse assunto e o que está escrito na Bíblia sobre eles. Tá aí, Marcos Paulo, agora é contigo. Pergunta muito boa, Anne. Obrigado, tá? É desafiador falar sobre isso, porque muitas pessoas, elas trabalham com isso, né? Elas vivem disso. Então, eu não quero colocar aqui a opinião do Marcos, tá? Eu quero colocar o que a Bíblia fala sobre você tentar adivinhar o futuro, tentar prever essas coisas. O livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 1 e o versículo 7, fazendo um contexto, o verso 6, os discípulos perguntam para Jesus, Senhor, quando vai acontecer essas coisas? Quando tu vai restaurar o templo? E Jesus responde no versículo 7 do capítulo 1 de Atos. Disse-lhe Jesus, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, Jesus está falando, não Marcos vai falar, Jesus está dizendo, olha, não pertence a vocês saber o futuro. Por quê? Porque quem estabeleceu isso foi o Pai, o Deus eterno. E somente ao Pai da eternidade pertence conhecer o futuro. Então, eu percebo pelas palavras de Jesus que o futuro está nas mãos de Deus. Tudo que a gente tem, o próprio nome diz, né? São pessoas que adivinham, que tentam adivinhar. Então, eu posso adivinhar o número da Mega Sena, eu consigo. É uma sequência lá, lógico, um número muito difícil, mas eu posso descobrir, como tem pessoas que todos os anos, né, conseguem ganhar a Mega da Virada. Mas isso aí não é um superpoder. Isso aí é uma adivinhação. É uma aposta, né? Uma aposta. Mas já o Deus eterno que escreveu todas as coisas, que conhece todas as coisas, ele sim conhece. Ele sabe? Ele sabe. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, ele conhece todas as coisas. E a nós, nos resta apenas ter fé que Deus está no controle de tudo. Amém. Vamos aqui agora para a próxima pergunta, né? Tirando dúvidas aqui no nosso Papo Cristão. A Bíblia diz que a mulher de Ló virou estátua de sal, mas alguns historiadores falam que não. Me tira essa dúvida aí. Bom, esse é um assunto um pouco complicado, Rodrigo, porque a Bíblia ela possui várias linguagens. Em determinados momentos ela é uma poesia, em determinados momentos ela fala de alegoria, e muitos lugares dela... Em outros ela é doutrina, em outros é história, né? Perfeito. Como o próprio nome diz, o próprio termo Bíblia, né, uma coleção de livros pequenos, então
há várias formas de escrita, né, nesse texto. E aí o nosso problema, e eu vejo um problema principal de interpretação bíblica, é quando as pessoas tentam tornar figurado uma coisa que é literal, ou tentam dar um outro sentido para um texto. Sobre esse texto que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 19, e o versículo 26, é assim, vou ler o texto, Rodrigo. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Né? Então o texto ele não faz rodeio, a gente ficou convertida e a narração continua normalmente. Então em nenhum momento ela abre margem para dizer que era algo figurado, que foi algo espiritual ou que pode ter acontecido. Não, a Bíblia diz que aconteceu. Então sempre vai ter aquele historiador, aquele estudioso que vai dizer, pode ser isso, pode ser aquilo, mas como um pesquisador da Bíblia, Rodrigo, eu prefiro me ater ao que está escrito, à verdade nua e crua. Se a Bíblia diz que foi convertida numa estátua de sal, eu acredito plenamente que foi numa estátua de sal e acabou. Uma outra pontuação importante que não tira a tua razão, aí Marcos falou da tua pontuação e não tira a razão do texto também, é que na vida muitas das vezes tu está aqui seguindo a tua vida. Aqui uma vida de santidade, uma vida buscando a Deus, e num certo momento da vida eu olhei para trás. Sim. Né? Eu olhei para trás. Dá margem também para que ela possa ter... Ela olhou para trás e retornou para a situação, para a cidade de... Foi Sodoma e Gomorra, né? Ela olhou voltou para trás e aquele fogo do céu, o enxofre, aquilo acertou nela e transformou ela. Se dá margem para isso, a Bíblia só não relatou, né, a situação, né? Aí é o problema que eu vejo hoje, Rodrigo, em muitas exposições do texto sagrado. A pessoa tenta, para tentar tornar lógico aquilo, né? A pessoa tenta enfeitar o texto. Mas eu acredito que para nós não termos problema de interpretação, leia o texto e interprete o texto na forma real em que ele foi escrita. Então, a Bíblia diz que ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Então, como eles estavam fugindo... A conversão, é uma transformação, né? Se transformou, né? Agora, da forma que ela se transformou, a Bíblia não está relatando. Então, ela foi específica... Infelizmente, não. Então, o texto é muito direto. Eles estavam fugindo da cidade, ela olha para trás e se transforma numa estátua de sal e o texto continua a narração. Então, Marcos, o que pode ser isso? Pode ser figurado? Eu prefiro me ater ao texto de que ela literalmente se transformou numa estátua de sal e o texto continua nos trazendo apenas uma mensagem, né? Que quando Deus nos manda sair de determinados lugares, nós devemos sair com fé, sem pensar ou ficar com saudades do que ficou para trás. Tá certo, Marcos Paulo. Eu andei colocando aqui no meu Instagram, né, que entrar no ar o programa Papo Cristão, e eu coloquei aqui para os nossos seguidores fazerem perguntas, né? E o nosso seguidor aqui, ó, o Bruno Santos está perguntando aqui o seguinte: se a questão da guerra, né, Israel, Hamas, se tem algo a ver com a Bíblia, se não tem, se não tem nada a ver. Qual era a pontuação que você poderia fazer sobre isso aqui dentro do Papo Cristão? Bom, acho que o ponto principal, Rodrigo, é essa chacina em nome de Deus, né? Pessoas que matam outras pessoas dizendo que estão fazendo a vontade de Deus. Percebam, o apóstolo João disse na sua primeira carta que Deus é amor, né? E quem não ama não conhece a Deus. Então qualquer religião, qualquer guerra que aconteça em nome de Deus, Rodrigo, onde a pessoa diz assim: eu te mato porque se você não se converter eu te mato, isso para mim não é uma manifestação da religião bíblica, da religião de Deus. Então qualquer demonstração de violência, qualquer demonstração de um ato que não seja aquilo que Cristo faria. Porque, percebam, quando Cristo foi preso, quando ele foi cuspido, quando ele foi humilhado, as pessoas diziam: olha, faz alguma coisa, ele ficou calado. Porque, em outros momentos também, eles não sabem o que estão fazendo, né? Teve toda uma misericórdia, né? Exatamente. Então, qualquer coisa da religião, do cristianismo, que foge disso, Cristo sempre falou: olha, se alguém está te batendo na tua face, oferece outra face. Então, eu acho que o grande problema dessas guerras aí, Rodrigo, é pessoas matando em nome de Deus. E isso, tenha plena certeza que, com certeza, Deus não mandou eles fazerem isso. E eu oro a Deus que tenha misericórdia de todas essas pessoas, que livre as crianças, que livre as famílias do mal. E o nosso dever como cristão é orar para que Deus traga o conforto e o fim dessa guerra, que a gente acredita que Cristo vai reinar e vai vencer todos esses inimigos.
que mensagem você deixaria para todo o nosso povo brevense aqui na Ilha do Marajó? Até mesmo estamos vivendo um momento onde o Marajó ficou muito famoso, né, pela questão das denúncias de prostituição infantil, de tráfico de crianças, né, uma série de coisas aí que envolvem a nossa Ilha do Marajó. Que mensagem você deixaria para o povo de Breves aqui na Ilha do Marajó? Para mim, a única solução do mundo é a fé incondicional em Deus e na sua palavra. Então, quando eu tenho fé em Deus, eu procuro ser um cristão, eu procuro ser uma pessoa melhor, eu procuro ser uma pessoa diferente. E quando eu me esforço pela misericórdia de Deus, ser parecido com Cristo, eu ajudo o meu próximo. Eu auxilio o necessitado, eu perdoo aquele que me ofendeu. Então, eu gostaria que você que está me ouvindo e me assistindo agora, que você buscasse nas Escrituras conhecer a Deus, conhecer o Senhor Jesus Cristo e deixar que Ele mude a tua vida, como Ele mudou a nossa vida, Rodrigo. Para que você seja um canal de bênção na vida do teu vizinho, na vida das pessoas do teu bairro, e que as pessoas possam ver nessa nossa cidade, nesse nosso Marajó lindo e maravilhoso, que existem pessoas que têm um coração transformado. Não porque nós somos bons, muito bons, mas porque nós acreditamos em Cristo e no poder transformador do Espírito Santo. Então, seja um canal de Deus para abençoar o teu vizinho, os teus amigos, o teu trabalho, e eu tenho certeza que Deus irá te recompensar de forma maravilhosa essa tua tão grande e boa ação. Marcos Paulo, você fez uma pontuação de super importância, né? Que não porque somos bons, que realmente a gente não tem nada de bom para oferecer, né? O nosso querido profeta Isaías já dizia, né, que as coisas boas que a gente faz, as benfeitorias que a gente faz, elas são comparadas ao trapo de imundície, Rodrigo. Sim, sim. Tem um grande teólogo que ele diz assim, olha, o que você vê de bom em mim é Cristo. E o que você vê de ruim em mim sou eu mesmo. Porque naturalmente eu sou mau, nós somos maus. Qual é o versículo lá? Eu não lembro de cabeça aqui que Paulo fala, por ele, para ele são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente, né? Paulo dá toda a referência a Cristo, né? Toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o domínio pelos séculos dos séculos é dada a Ele, ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? E o próprio Cristo, né, fala lá em Mateus 25 que toda vez que você fez uma ajuda, você ajudou alguém, toda vez que você ajudou um desses pequeninos, Jesus fala, a mim o fizeste. Eu espero que este programa ele chegue no seu coração de forma a trazer fé para ti, porque que ele seja a exposição clara e objetiva das Sagradas Escrituras. Como eu disse no começo, a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então que o seu coração seja impactado por essa palavra e seja transformado pelo poder de Jesus Cristo. Essa é a minha oração profundamente pela sua vida. Papo Cristão. Aqui é Rodrigo Souza no quadro Papo Cristão, dentro do programa Balanço Geral. Segue daí, Marlon Nascimento. Muito obrigado, Rodrigo Souza, pelo quadro. A gente fica muito feliz de estar abrindo esse espaço para um diálogo, uma conversa sobre a fé, sobre a religiosidade. A gente está precisando demais ter uma mudança de perspectiva aqui no nosso Marajó, tá bom? A minha produção enche rapidinho a imagem na tela. Daqui a pouquinho eu vou falar mais a respeito da situação do incêndio. Tem precatório, mas quero dar destaque para o homicídio que aconteceu ontem à noite aqui em Breves. A nossa equipe esteve lá no local. A gente vai trazer detalhes daqui a pouquinho dentro da programação do Balanço Geral. Vou trazer um recado agora da Multiclínica para você que acompanha a programação da Marajó TV. Olha só a agenda da Multiclínica. Tem ginecologista dia 1 e 2 de março. Além disso, lá você consegue fazer diversos exames e consultas com médicos especialistas. Aproveite para fazer o seu agendamento através do número 99316-4456. A Multiclínica está localizada na Avenida Rio Branco, bairro Centro, pertinho aqui do Hospital Regional Público do Marajó. Imperdível para você. Aproveite essa super oferta, tá bom? Enche imagem na tela para mim. Gente, uma situação lamentável dessa situação. Um jovem foi brutalmente assassinado. Isso no começo da noite ainda, aqui em Breves. A nossa equipe de reportagem esteve lá no local. A gente vai trazer detalhes para você que acompanha a programação do Balanço Geral, mas muitos curiosos, né?
muita gente foi lá também. A gente vai trazer detalhes para você dentro da programação da Marajó TV, logo depois do intervalo, e eu volto já já. De volta com o Balanço Geral, com imagens do incêndio que aconteceu agora há pouco pela manhã aqui na Orla de Breves. Nós estivemos lá no local e a produção recupera para mim as imagens. Logo de quando nós chegamos lá, as chamas estavam intensas, uma casa praticamente foi completamente destruída e a outra do lado também foi danificada, prejudicada. Olha só como estavam as chamas quando a gente chegou lá. A gente vai trazer detalhes já com as entrevistas, o conteúdo completo agora dentro do Balanço Geral. Mas antes disso, deixa eu mudar de assunto. Um tema que repercutiu demais na semana passada, que foi o precatório. Nós fomos em busca de mais informações e a gente vai trazer para você uma reviravolta nesse tema. Porque o valor que o prefeito abriu mão, se de fato ele tivesse brigado para garantir esse recurso, poderia ultrapassar 540 milhões de reais. Eu vou te trazer uma matéria em que a gente vai explicar com a participação do Dr. José Oliveira, do Escritório de Advocacia, e também o vereador Serafim. Veja só. Na última semana, um dos assuntos mais falados aqui entre os profissionais de educação foi o precatório. E é justamente em busca de mais informações que a equipe da Marajó TV está aqui em um escritório de advocacia junto com um vereador e também um advogado, para a gente explicar um pouquinho a respeito disso. Serafim, o senhor, quanto vereador, imagino que foi bastante questionado também a respeito desse assunto, não foi? Sim, Marlon, exatamente. Quando saiu a questão até uma reunião do Sintep, onde foi tratado, né, a questão do precatório, desde aquele momento eu fui procurado por vários professores, né, pedindo informações, pedindo que a gente pudesse se manifestar a respeito do tema. E eu, claro que não poderia deixar de coletar os dados, né, para que de forma responsável a gente pudesse se manifestar. Então, eu conversei com o advogado, né, Dr. José Oliveira, que é um escritório de advocacia, além de altíssimo nível, do profissionalismo, também independente, para que ele pudesse estar nos auxiliando tecnicamente, com base nos documentos que houve todo do processo do precatório, para que ele pudesse estar informando, não apenas para mim, mas para a sociedade como um todo, de maneira especial, a parte mais interessada disso, que é a questão dos professores, né? Então, eu conversei com o Dr. José para que ele pudesse se debruçar sobre o tema e pudesse nos dar as informações, né, com a competência que tem seu escritório de advocacia. Tem que aproveitar que a gente está aqui no escritório do Dr. José para justamente questionar ele. A partir desse diálogo, e eu estou vendo aqui os documentos quanto a esse processo, doutor, o que é que o senhor se aprofundou nesse assunto e o que a população, de forma até simples, consegue ter de dados com base nessas ações? Para que fique esclarecido, né, eu fui procurado pelo vereador Serafim, como ele ainda há pouco pontuou, pedindo essa avaliação técnica jurídica do desdobramento desses processos, né? Como já foi veiculado nessa TV, foram 3 processos, né? Trata-se de 2 ações ordinárias, que elas cobram diferença de valores do antigo Fundef, e uma ação de cumprimento de sentença, que ela se desdobra da ação principal, né? A primeira ação ela foi ajuizada em 2005, cobrando o retroativo de diferença de uma parte, e a segunda ação foi ajuizada em 2007, né? Que ela cobrou o retroativo dos anos de 98
a 2006. Houve sentença favorável para o município de Breves, né, condenando a União a restituir todo o valor que deixou de ser pago nesse período de 98 a 2006. A União impetrou inúmeros recursos, embargos e, mesmo assim, a sentença foi mantida favorável em favor do município, tá? Destacando que a pessoa que tem a legitimidade passiva, que é detentora do direito, é o município, e a ação foi ajuizada na gestão de 2005 e 2007. De lá para cá foram inúmeros recursos, né, inúmeros embargos. O valor da primeira ação, ela iniciou com 743 mil, e o da segunda ação, após a condenação da União, em 2017 o cálculo foi atualizado e essa condenação já chegava em 297 milhões. Quando foi em 2017, foi feito um pedido de cumprimento de sentença, que a gente chama de execução, que gerou um terceiro processo. Esse terceiro processo, ele é para obrigar a União a pagar o que ela deve, que foi fruto da condenação dos outros dois processos. Só que o valor, quando ele é executado, e qualquer outro valor judicial, bancário, em qualquer instituição financeira, ele deve ser corrigido. Então, de 2017 até o momento do acordo que foi feito na Justiça, em maio de 2022, esse valor da execução deveria ter sido corrigido. Então, dos 297 milhões, se a gente for fazer a correção de juros simples, com as taxas da Selic, os índices de correção nacional, ele salta para 540 milhões de reais. O que foi que aconteceu? A União, né, e o município fizeram uma autocomposição e chegaram num valor para pagar. Esse procedimento é totalmente ilícito, é permitido em lei, está previsto na Lei Federal do Código do Processo Civil. Dessa confissão de dívida, que ela admitiu esse débito, ela propôs o acordo de pagar 70% desse valor, que é o famoso aqui 115 milhões, que a Prefeitura aceitou. Do total que a Prefeitura deveria lutar para receber, que eram os 540 milhões, ela deixou de discutir essa correção de 2017 até maio de 2022, que elevou o valor da execução de 297 para 540 milhões. Ela deixou de discutir essa atualização. Ela deixou também de discutir o que já tinha sido determinado em sede de condenação da União, que era o valor corrigido até 2017, que chegava no importe de 297 milhões. Olha só, na edição de amanhã do Balanço Geral, a gente vai trazer mais informações ainda a respeito desse tema e a gente vai trazer mais detalhes para você que é profissional da educação a respeito dessa situação, dos prejuízos que vocês estão tendo em razão do precatório. Agora a gente vai trazer as primeiras informações a respeito de um homicídio que aconteceu ontem à noite no bairro Santa Cruz, na rua Magalhães Barata. Nosso repórter e apresentador Rodrigo Souza esteve no local e você vai conferir já as primeiras informações agora na tela do Balanço. Nesse exato momento a gente se encontra aqui na rua Magalhães Barata, aqui no município de Breves, onde aconteceu um assassinato de forma brutal, bem ao ladinho aqui da Igreja Assembleia de Deus Monte Sião. Segundo informações, 2 homens em uma moto se aproximaram no estabelecimento em que a vítima se encontrava e deram vários disparos. Na frente do estabelecimento, familiares aos prantos e a movimentação por parte de populares foi bastante grande na rua Magalhães Barata, no bairro Santa Cruz, em Breves, na Ilha do Marajó. Na imediação aonde o crime aconteceu, populares ouviram os disparos proferidos à vítima, que era bastante conhecida na rua Magalhães Barata pela venda do açaí e outros produtos alimentícios em seu comércio. A polícia chegou imediatamente no local. Ao lado do corpo foi encontrada uma munição de 9 milímetros. A polícia militar e civil
realizaram todos os procedimentos no local. O caso ainda está sendo investigado pela Polícia Civil. E em breve a gente traz mais informações aqui na tela da Marajó TV 27.1. Aqui é Rodrigo Souza para a Marajó TV. Olha só, na edição de hoje do Cidade Alerta, você já vai ter mais detalhes. A gente está buscando informações junto com a Polícia Civil, bem como com a Polícia Militar, de como está o andamento das investigações, se eventualmente já tem algum suspeito identificado, como é que está esse trabalho de investigação. Hoje os delegados estavam trabalhando bastante, hoje pela manhã, em razão desse homicídio. E é claro que uma resposta vai ser dada por parte das autoridades policiais aqui do município de Breves. Trazer um super recado agora da Saúde e Vida para você que acompanha a programação do Balanço Geral, quer cuidar do seu bem mais precioso, que é a sua saúde. Lá na Clínica Saúde e Vida você tem exame de colonoscopia. Além disso, você pode fazer consultas com vários médicos especialistas e tem exame também de endoscopia. Agendamento através do número WhatsApp 991076108 pelo número 991877648. Dia 1º, tá bom? Só destacando que os exames serão realizados no dia 1º lá na Saúde e Vida. Um abraço pro meu amigo Ronaldo e toda a equipe dele acompanhando o Balanço Geral. A gente vai mudar de assunto e falar a respeito de um tema que é um incêndio que aconteceu hoje pela manhã na cidade de Breves. Nós chegamos na hora em que o Corpo de Bombeiros começou a fazer esse trabalho para apagar as chamas, inclusive com a chegada de maquinário da Secretaria Municipal de Obras, que seria usado numa eventual situação de emergência. Você vai conferir já as primeiras informações a partir de agora na tela do Balanço. A gente está acompanhando aqui agora, nesse momento, no centro da cidade de Breves, o incêndio em ao menos 2 residências já estão ardendo aqui. Olha só a situação, os fios de alta tensão aqui, ó, estão ardendo. Olha só, os fios estão caindo. Nós estamos no centro da cidade. A gente está aqui, inclusive, com a Polícia Militar tentando ajudar. Temos aqui o Corpo de Bombeiros já fazendo um trabalho nesse momento. Calor intenso aqui, nós estamos próximo de uma área da orla da cidade de Breves, bem aqui no entorno, ó. Essa aqui é a área da orla. As chamas ali já estão no porte, o pessoal ali apagando, tentando conter as chamas. Corpo de Bombeiros bem aqui agora, ó. Tem aqui ao menos 2 viaturas, tem essa aqui e uma outra viatura ali ao fundo, já também já está à disposição, fazendo aí esse trabalho por parte do Corpo de Bombeiros. As chamas são bastante intensas. Aqui a Polícia Militar aqui, ó, olha só, o Corpo de Bombeiros. Está chegando aqui um maquinário por parte da Secretaria Municipal de Obras, que provavelmente vai ajudar aqui nesse serviço para tentar até mesmo entrar aqui e tentar conter essas chamas. Já está entrando outro maquinário ali no fundo agora, porque eles provavelmente vão destruir a residência de madeira que já está completamente atingida pelas chamas, e a partir daí tentar e evitar com que as chamas se propaguem na área de residências, que é aqui ao redor, no centro, bem na área da orla da cidade de Breves. Olha só, o que tudo indica agora, o Corpo de Bombeiros vai começar a controlar de fato as chamas. Eles estão mais na lateral aqui para garantir a proteção dessa outra residência aqui do lado, que é de madeira. A residência da lateral esquerda, ela simplesmente é de concreto, é de alvenaria, e isso ajuda um pouquinho para que as chamas não se propaguem. Já essa outra residência, desse lado aqui, ela é de madeira, o que acaba dificultando ainda mais por parte do trabalho das autoridades do Corpo de Bombeiros. A gente está acompanhando aqui agora, neste momento, essa situação desse incêndio que acontece no centro da cidade de Breves. A gente chegou aqui desde o começo para mostrar, olha só, os fios ali estão querendo se soltar, inclusive. Alguns fios já soltaram aqui de alta tensão. A concessionária de energia disse que ia desligar, a gente falou com um funcionário agora há pouco, mas como os fios ali ainda estão incandescendo, é o que tudo indica, ainda não foi desligado a rede de alta tensão aqui, que passa no entorno desse espaço. As chamas são bastante intensas,
Agora um pouco mais de fumaça, uma fumaça um pouco tóxica, que acaba inclusive sufocando. Nós estamos pertinho, apesar de estarmos perto da área da orla da cidade, bem aqui a orla que está em construção, bem aqui as margens, e a gente vê o trabalho minucioso realizado agora por parte do Corpo de Bombeiros para tentar conter essas chamas aqui no centro da cidade de Breves. Agora, o que tudo indica, as chamas já estão sendo mais controladas, vai acontecer um trabalho de rescaldo, um bombeiro acabou de entrar dentro do espaço. Amigo, você é proprietário, né, de um espaço aqui do lado. E aí, sabe como foi que começou as chamas? Eles disseram que foi um botijão de gás que foram trocar e ficou vazando o gás. Aí depois deu a combustão. E aí, desde então, quando tentaram combater, pegaram o extintor de incêndio daqui, mas não conseguiram combater. Essa explosão feriu alguém? Não, ninguém ficou ferido, graças a Deus, só danos materiais. Entendi. Olha só, a gente está falando com um morador aqui que é do lado, vizinho desse espaço, que inclusive proprietário dessa residência aqui. Aqui funcionava um espaço que vendia bolos. Aqui no meio ainda tem inclusive a parte dos bolos. Aqui eles tiraram aqui uma base. Ali em cima os fios de alta tensão ainda estão incandescendo bastante. Você sabe o que foi que aconteceu? Cheguei de manhã cedo aí, o botijão estava pegando fogo, o botijão aí, eu fui tentar apagar aí, só que eu vi a situação aí que 3 botijão estavam ligados, 3 estavam ligados em só um conector. Aí começou a pegar fogo, a borracha, aí não deu como apagar, eu tentei apagar ainda, entendeu? Já tentei apagar, mas não deu. Começou a pegar fogo lá em cima da casa, que o botijão começou a coisar mais do fogo forte, né? E foi em cima da casa aí. Aí não teve como conter mais o incêndio aí. Moravam pessoas aí nessa residência? A minha avó, a minha mãe e o meu irmão. Eu cheguei 3 pessoas? 3 pessoas, cheguei na hora aí. Nossa, e eles não se feriram também? Não, minha avó tá por ali, minha mãe tá lá atrás ainda, porque lá não tá pegando fogo, né? Tá lá pra trás que a gente saiu por ali agora. Esse aqui é o estabelecimento aqui do lado. Olha só como ficou completamente destruído. Olha só essa situação. Aqui nós estamos na Avenida Presidente Getúlio Vargas, no centro da cidade de Breves, acompanhando essa história desde o início, essa situação desse incêndio aqui no município de Breves. Agora, as informações que nós temos, tinha 3 pessoas em cima, inclusive uma idosa, mas graças a Deus conseguiram sair a tempo a partir do momento em que as chamas se propagaram, e agora só as perdas materiais. O Corpo de Bombeiros ainda está ali em cima, na residência do lado, tentando de alguma forma conter e fazer o trabalho de rescaldo. Aqui ainda tem bastante fumaça, uma fumaça sufocante, a gente acompanhando isso, e é claro que novas atualizações a gente traz aqui dentro do Balanço Geral para você que acompanha a nossa programação. Gente, aproveitamos para fazer um alerta, porque tanto a situação de incêndios que já aconteceram em razão da rede elétrica, como de acidentes com botijão de gás, são os principais temas que geram incêndio. E aí destacar o trabalho rápido do Corpo de Bombeiros. Infelizmente a residência aí, a parte de cima, foi completamente destruída. A outra residência do lado teve o seu telhado também danificado. Graças a Deus foi feito um trabalho rápido para amenizar essa situação das chamas. Estavam muito fortes, o Corpo de Bombeiros rapidamente conseguiu controlar essas chamas. A gente aproveita para fazer um alerta para que a nossa população tome aí um pouco mais de cuidado diante dessas situações que têm acontecido com tanta frequência aqui no nosso município. Agradecendo o carinho da sua audiência, a sua companhia. Às 18 horas tem Cidade Alerta Marajó com o Rodrigo Souza, e eu volto amanhã, se Deus quiser.